Mas ele já abusou dela? Não. Já teve alguma relação sexual com ela? Não. Mas, para o Conselho Tutelar, os depoimentos das meninas já são suficientes para encaminhá-las ao atendimento. A princípio, nós vamos ter que encaminhar toda a situação ao Propaz, para todo um atendimento, né? Não só psicológico, como numa questão de totalidade. A polícia já está em busca desse cidadão que fugiu. Enquanto parte das meninas era atendida no Conselho, nossa equipe foi até a casa da família, no residencial Duas Irmãs, Pratinha 2. Outra filha do casal estava escondida na parte superior da casa. A mãe já estava no imóvel. Nós acompanhamos o drama da mulher. Ela está tentando se esconder do pai nessa parte de cima do telhado desde ontem. Ela não quer descer justamente por medo desse pai. Ela está aqui, ela evita falar, mas ela topou dar entrevista pra gente. Ela está aqui na parte de fora da casa e ela diz que ela não sabe se de fato esses abusos estavam acontecendo. E ela vai conversar já já com a gente justamente sobre isso, porque a maior preocupação dela agora é com essa criança que está aqui na parte de cima da casa e que não desce de jeito nenhum, segundo a menina, por medo do pai. Esse pai que é acusado de abusar sexualmente. Jorge Kemel, vamos mostrar o desespero da mãe? Ela está aqui falando ao telefone com uma parente dela, justamente porque ela está com muito medo por esse fato. Está na parte de cima do telhado, ela está pedindo ajuda aqui. Mas o desespero dela é muito grande. Meu Deus, ela caiu, gente, ela caiu. Ela tá passando mal. Pede ajuda aqui da comunidade para socorrer essa senhora. Ela tá passando muito mal. Tem que pegar um copo d'água para ela. A situação é muito delicada, gente. A situação é muito tensa aqui. Essa mãe tá desesperada porque a filha tá na parte de cima da casa. E os vizinhos agora estão correndo para tentar socorrê-la. O mais importante agora, gente, é pegar um copo de água para ela. Justamente para tentar atender, ela tá passando mal. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. O marido dela tá abusando das filhas dela aqui. Essa é a denúncia da comunidade. Justamente é por isso que a gente está aqui. Justamente por isso é que o Conselho Tutelar veio até aqui essa casa para resgatar essas meninas. A gente precisa atender essa senhora. É uma filha já do marido dela aqui. Aí eles não querem ela aqui, expulsam ela da noite todinha na rua. E quem socorre ela somos nós. Tá, vamos tentar dar um pouco de água. A gente precisa de uma ambulância, gente. Por favor, alguém chama uma ambulância. Dando água para ela agora, para ver se ela tá consciente. Ela tá apenas... Ela caiu aqui sobre essa calçada, ela não tá querendo beber água. Mas os vizinhos estão acudindo aqui ela. A filha continua na parte de cima da casa. Ainda não desceu, né? Não desceu. Essa aqui é outra vizinha que a gente já conversou durante toda a manhã. E você estava me explicando que sempre acontece isso, na verdade. Ela tá passando muito mal, gente. Não dá pra chamar uma ambulância. Tá muito complicada essa situação, gente. A gente precisa de uma ambulância. A gente precisa de uma ambulância. Eu acho que ambulância para essa senhora é um... A gente está aguardando aqui a chegada da ambulância porque a senhora está passando muito mal, e é sempre assim. A gente querendo que pegue esse safado para jogar ele na cadeia para ele não fazer que tava com as filhas dele aqui com ela aí. Deus, ela tá... Uma situação muito complicada, muito complicada. A gente está aguardando aqui a chegada da ambulância porque ela está passando muito mal, provavelmente ela está tendo uma crise nervosa aqui e a gente não pode fazer nada. Os vizinhos estão tentando socorrer como podem. A nossa produção aqui já está ligando para a ambulância. É o que a gente pode fazer, de chamar a ambulância, justamente para tentar socorrer a dona Irani. E é bom lembrar que, além dela, que está passando mal, tem a filha dela que continua na parte de cima da casa, não quer descer, justamente porque ela teria muito medo do pai, que é acusado de abusar sexualmente dela. É uma tragédia familiar que a gente, felizmente, está mostrando ao vivo, na tentativa de tentar ajudar essa família, porque a ideia, justamente, do Conselho Tutelar é localizar esse pai para ouvi-lo, para ver se isso confere, se realmente há esses abusos. As filhas, elas já estão sob os cuidados do Conselho Tutelar do Bengui. Ela está falando aqui, ela está gritando justamente que a filha dela teria tentado matá-la ontem, teria ameaçado ela com uma faca. Justamente por essa relação que ela mantém com o pai. É uma situação muito complicada. O Propaz já foi acionado pelo Conselho Tutelar do Bengui, depois das denúncias dos vizinhos.
Essa filha de 19 anos que a dona Irani está falando, que tentou matá-la, ela também já está sendo atendida lá no Conselho Tutelar do Bengui, justamente para que ela tente explicar o que de fato vem acontecendo. Para a nossa equipe, essa filha mais velha negou que tenha havido um abuso sexual, mas todos os vizinhos, a própria mãe fala que a situação é de fato desesperadora. Perto da casa encontramos a filha mais velha do casal, de 22 anos. Todas as crianças passaram por esses abusos? Todos não, ainda não. Mas já pode acontecer. Por que você saiu da sua casa? Caso que der estrampador. Eu acho que é o suficiente até para não explorar muito aqui a situação da filha. E a gente vai mostrar aqui a movimentação da vizinhança, justamente porque essa denúncia partiu da vizinhança. A Rosângela, que está aqui, continua acompanhando o caso. Rosângela, o seu José ainda não foi localizado, mas vocês vão continuar para tentar justamente cuidar dessa família. Como eu falei também anteriormente, as crianças já estão sob os cuidados do Conselho Tutelar do Bengui, já estão sendo encaminhadas para o Propaz para que sejam feitos todos os exames. Rosângela, vocês vão continuar acompanhando o caso? Vamos, com certeza. Vamos ficar atentos, se ele aparecer, a gente vai acionar o CIOP, né, para que ele possa pagar pelo que ele fez, né, para essas crianças. A foto do seu José, que ela está muito antiga aqui, esse é o seu José Santana, o que está sendo procurado, inclusive, pela polícia, justamente para prestar esclarecimentos sobre essa denúncia de abuso sexual contra as filhas dele. Então a gente mostra aqui a foto dele, porque ele também precisa ser ouvido para esclarecer, para dizer de fato se isso aconteceu ou não, mas os exames também já estão sendo feitos para comprovar ou não os abusos sexuais. De acordo com o conselheiro tutelar que cuida do caso, mãe e pai serão ouvidos. A polícia já começa também as investigações. Após a saída do Propaz, nós vamos encaminhar, conforme as idades, nós vamos encaminhar as crianças para a casa de passagem e também pela idade delas, nós podemos mandar para o IAPI, encaminhá-las para o IAPI, né, que é um acolhimento também no satélite. Um caso extremamente traumático, né? Uma situação muito grave. E quero te dizer o seguinte, infelizmente não é a única. Só este mês, 25 casos de violência sexual comprovados até agora. 25 casos. E eu só estou dizendo a capital paraense. Só estou dando o número de Belém. Esse número certamente é astronômico, gigantesco, assustador. E nós precisamos correr atrás do prejuízo. Vamos tentar falar um pouco mais sobre esse assunto. O Fábio Paixão, que é coordenador, né, dos conselheiros aqui de Belém, aceitou o nosso convite gentilmente, está aqui no estúdio. Fábio, boa noite, obrigado por ter vindo. Eu sei que o assunto é extremamente sério. O que está sendo feito em relação a esse caso, a outros casos? É uma situação preocupante? Estou errado ou estou certo? Não, é uma situação muito preocupante. A partir do momento que a gente começa a fazer a investigação junto aos colegas do Conselho Tutelar por área sobre isso aí, e se faz o levantamento de alguns casos, onde a imprensa chega, mas na verdade existem muitos casos ainda que precisa vir à tona, que precisa vir ser denunciado pela própria população. Então, nesses casos aí, o que preocupa a um conselheiro tutelar, que vocês têm acompanhado a nossa briga, o Conselho Tutelar hoje tem duas funções principais. Uma é lutar pela estrutura e fazer com que o poder público reconheça verdadeiramente aqueles que são responsáveis pelo direito da criança e do adolescente. Segundo, fazer com que a rede funcione, fiscalizando, encaminhando e requisitando através do Conselho Tutelar. E muitas das vezes o Conselho Tutelar, pela falta de informações do poder público, por desconhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, não fornece as informações corretas do devido caso. Porque muitos casos são esquecidos. Muitos casos. Hoje temos tanto funcionamento dentro da rede quanto delegacia especializada para combater esse tipo de crime. Mas muitas das vezes, inclusive em Belém e no estado, existe a maioria dos acusados ainda solto. Nem sequer sentaram no banco do réu. Nem sequer foram até a delegacia. Nem sequer foram atrás. Isso é muito grave. Isso é grave. Esse descaso dentro do que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente como prioridade absoluta, se vê que não existe uma atenção especial a esses casos. E um detalhe importante, Polito, é que a maioria desses casos é na periferia de Belém.
E que não é diferente também nos centros. Nos centros não são diferentes, porque a maioria do perfil do abusador é pai, padrasto, tio, do ciclo primo, familiar. do ciclo familiar, amigos, né? Então são casos que é até difícil descobrir, é difícil investigar. É difícil detectar sem uma denúncia. Sem uma denúncia formal, né? Que tem a questão de denunciar, porque após você denuncia e não foi fragado, aí tem a questão de encaminhar a delegacia especializada, encaminhar a criança no dia seguinte após o acolhimento para o exame e esperar de 30 a 60 dias o resultado do exame. Comprovado o abuso, e sim se pede a questão da prisão do detento. Mas até aí, nesse tempo... Como é que fica a proteção da criança? Aí fica... Nós falhamos nisso? Fica sobre a questão da responsabilidade do Conselho Tutelar acompanhar que tipo de acompanhamento que essa criança está tendo. Mas normalmente, por ter familiares, ele retorna para casa e a gente não tem como periodicamente fazer esse acompanhamento. Não tem, a rede não proporciona isso. É confiar na própria família. Muitas vezes é para casa do tio, da tia, né? Exatamente, faz esse deslocamento, tira do local onde o agressor se encontra, né? E muitas das vezes a própria população quer fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente acaba nessa situação que a gente está passando por hoje. Imagina, o Conselho Tutelar, nós estamos com uma programação do dia 19 sobre um desabafo, um ato, sobre a questão da estrutura do Conselho Tutelar a nível do Estado. Porque o Conselho Tutelar de Belém parece os hospitais da capital recebendo os pacientes dos municípios. Porque os conselheiros tutelares no Estado, a situação é até pior. É até pior, não tem carro, não tem prédio, né? É uma situação difícil. Então o Conselho Tutelar de Belém também passa por essa situação de estrutura, a situação de atendimento, a situação de materiais de expediente. Hoje, já num diálogo aberto com a atual presidente da Fundação, da FUNPAPA, que a gente vem tentando encaminhar tudo aquilo que estava enterrado lá dentro, né? E hoje a gente entende e acredita que possa estar encaminhando. A gente acredita, a gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar. Então nós acreditamos que a atual presidente da Fundação da FUNPAPA hoje realmente tenha essa acessibilidade que ela vem demonstrando para que a gente possa estar dando continuidade no trabalho do Conselho. Vamos fazer um apelo aqui então. Eu vou pedir às autoridades, eu particularmente, Cidade Alerta, Rede Record, que olhem, né, com mais cautela e mais carinho, mais responsabilidade para uma instituição que executa um dos principais papéis na sociedade. As nossas crianças estão sendo violentadas. Hoje é dia 26 e você me confirma que foram 25 casos. É quase 27 hoje. É quase uma criança violentada sexualmente por dia. É um dado que a gente fica espantado, porque a gente praticamente em cada Conselho Tutelar de Belém está se registrando casos como esse todos os dias, né? Nós somos 7 conselhos tutelares. Só hoje foram registrados em 3 conselhos tutelares diferentes. Meu Deus. Então essa preocupação nossa chama para um artigo muito importante dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Leia aí. Artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança ao direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O artigo 4º é básico sobre isso, né? Com clareza, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? Tá aqui, ó, artigo 4º, certo? Acesso aqui à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar. Isso aqui ninguém está fantasiando, não. Nós estamos ao vivo aqui no Cidade Alerta e nós estamos mostrando que já é lei. Isso aqui é lei. Vem cá. Isso aqui é lei. Lei aprovada. E não está sendo cumprida. As nossas crianças estão sendo vítimas da violência familiar, inclusive. E pouco tem sido feito a respeito.
Então o nosso alerta e o nosso pedido de socorro, que se sensibilize as autoridades municipais e estaduais, que o assunto é grave. Chamar a atenção também para as escolas públicas no Guamá, como Paulo Maranhão e a Escola Edson Estão sem aula lá, né? Até hoje estão sem aula. E as crianças estão por aí. A Paulo Maranhão desde maio e a Edson Luiz desde as férias escolares que não retornou até agora. E aí fica, sabe, as mães desesperadas procurando informações sobre o retorno das aulas dos seus filhos e não tem resposta sobre isso. Olha, as duas adolescentes, deixa eu só ler uma nota, o Propaz enviou uma nota pra gente, viu, Fábio? As duas adolescentes, uma de 7 anos e a outra de 16, no caso que nós mostramos, foram atendidas hoje à tarde na unidade de atendimento do Propaz integrado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e foram, na sequência, encaminhadas pelo Conselho Tutelar, lá do Bengui, inclusive. E elas foram acolhidas pela assistente social, passaram por todas as consultas médicas e foram submetidas a exames periciais. Nada do que, né, é o dever do Estado fazer isso. O resultado deve sair em 30 dias, como de praxe, e a adolescente e a criança vão receber acompanhamento psicológico, que também é muito importante. É importante, mas ao mesmo tempo é demorado. O atendimento dentro das delegacias especializadas, nós estamos com os casos aí que as crianças foram acolhidas, no outro dia encaminhadas para fazer exames e com 30 a 60 dias também o acompanhamento psicossocial, continuamente. E aí, como é que fica a família? Uma situação dessa a família inteira fica desestruturada. Não é só o pai e a mãe, é a família, é os vizinhos sensibilizados com a situação. Então, é uma questão mais ampla daquilo que está acontecendo. Hoje, lá na Pratinha 2, essa situação, imagina, toda aquela comunidade envolvida sobre este caso. Né? Então, além de mexer com a família, mexe também com a estrutura local. Fábio, quero agradecer a sua presença aqui. Você trouxe denúncias graves, mas trouxe informações importantes também para que a gente aqui, de alguma forma, possa mobilizar mais pessoas para colaborar com a nossa juventude, porque essas crianças vão crescer, vão virar adultos. Obrigado pela presença aqui, uma boa noite. Criança e adolescente, prioridade absoluta, e se trabalhar na base, mais tarde não vai ter problema. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Um abraço. Concordo contigo em gênero, número e grau. Obrigado pela presença. É isso, gente, né? As crianças são os adultos do futuro. Se a gente quer um país melhor, a gente tem que cuidar bem das nossas crianças, e isso aí não é bajulação não, é coisa séria. 7h35. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Qual que é a loja de material de construção mais barata da cidade? Pardal, claro. Tudo do básico ao acabamento para sua reforma ou construção. Aproveite o super show de ofertas da Hitachi. A esmerilhadeira 7 polegadas, por exemplo, 220 volts, sai por 10 de 46 e 42. O martelete perfurador 222 volts por 10 de 33 e 31. E tem o martelo perfurador também, na mesma voltagem, sai por 10 de 203 e 42. Baita ferramenta, hein? A serra para mármore, que é na voltagem inferior, 127 volts, com mangueira, tá vendo a mangueira ali? Por apenas 10 de 26 reais. Na Pardal você ganha 10% de desconto em toda a loja para o pagamento à vista, ou em até 10 vezes nos cartões. E tem um detalhe importante, a Pardal aceita cheque moradia, Construcar e cartão BNDES, com parcelas de até 48 vezes. Então corre para aproveitar, certo? Pardal Home Center fica na Augusto Montenegro, 3018. Tem estacionamento próprio, como eu lembro sempre. Os caras atendem super bem, você vai ser bem recebido, a localização é ótima para chegar e para sair. Então não tem erro. Vai lá e aproveita essa super oferta da Hitachi que está rolando dentro da Pardal Home Center, na Augusto Montenegro, 3018. Corre para lá e garanta já sua ferramenta por um preço inigualável. 7h36. Domingo tem o Eco Record. Veja quais são os destaques do programa que revela os destaques da Amazônia. Está muito bonito. Veja só. O Jardim Botânico da capital paraense. No Eco Record desta semana, vamos conhecer a história e os atrativos naturais do Bosque Rodrigues Alves, um dos pontos turísticos mais visitados de Belém. Então você já sabe, o nosso encontro é domingo, às 8h30 da manhã. Eu espero você.
Uma pausa agora no Cidade Alerta, coisa rápida, a gente volta em instantes com atenção no assalto com refém. Você vai ver trechos inéditos que o Marcelo Rezende não mostrou ainda na avenida movimentada da capital, né? Olha aí, é na João Paulo, né? Que loucura! Uma mulher foi mantida sob a mira de uma arma por um adolescente dentro do carro. Os detalhes da história em 3 minutos, tudinho. Até já. Quer baixar? Os políticos atualmente estão pensando mais só neles, não na população. E eles estão por falta de compromisso com a gente. Tem esperança, né? Tem uma esperança, né, que mude. Partido Verde. Partido Verde. Que eles olham sim mais pra gente, que eles olham mais pra juventude. A esperança começa por nós que somos jovens. Responsabilidade. Para representar a gente. É isso aí, jovem. Onde tem meio ambiente, tem PV. Venha pro 43. PV 43. Ô, eu tô procurando um ponto completo. Aqui, ó. Tem ar, direção, airbag, ABS, tudinho. Eu queria um novo Uno com ar-condicionado, vocês têm? Uhum. Nossa, que calor, fi. Fiat, uma linha de carros completos ou que você completa do seu jeito. Novo Uno 4 portas completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, airbag duplo e ABS por apenas 30.890. Siena EL 1.4 completo com ar, direção, vidros e travas elétricas, airbag duplo e muito mais, só 34.290. Meu amigo, sou o Dr. Elenil, hoje sou vereador pelo município de Belém e sinto muito orgulho de fazer parte da nova geração de políticos de nosso estado. Tenho tido uma luta incansável por uma saúde de qualidade para o povo de nossa Belém e de todo o nosso estado. Porque você e sua família têm todo o direito a uma saúde digna. Precisamos de sua ajuda para vencermos essa luta. Gente, sou o Zezinho Lima, presidente estadual do PTdoB. Quero agradecer a eleição dos 22 vereadores e 2 vice-prefeitos eleitos com quase 65 mil votos dados ao nosso partido. Hoje, estou secretário de Segurança e Defesa Social da 3ª maior cidade da Amazônia, a nossa querida Ananindeua. E quero convidar você para fazer um pacto do bem. Juntos, vamos transformar o nosso estado para melhor. Venha para o PTdoB, o partido do coração. Cada um quer uma coisa diferente, mas todos querem economizar. Esqui no Grau, 1,24, no atacado só 1,18. Refrigerantes, Guaraná, Pepsi, soda, suquita 2 litros, 3,9. No atacado só 2,89 cada. Belém Alimentos, o atacarejo da sua família. Neste domingo a premiação será inédita. Uma Hilux cabine dupla só no 4º prêmio do Carimbó da Sorte. Você ainda pode ganhar 8.250 do primeiro ao 3º prêmio. Aproveite! Carimbó da Sorte, a sua felicidade é aqui. Os políticos atualmente estão pensando mais só neles, não na população. E eles estão por falta de compromisso com a gente. Tem esperança, né? Tem uma esperança, né, que mude. Partido Verde. Partido Verde. Que eles olham sim mais pra gente, que eles olham mais pra juventude. A esperança começa por nós que somos jovens. Responsabilidade. Para representar a gente. É isso aí, jovem. Onde tem meio ambiente, tem PV. Venha pro 43. PV 43. Faltando 20 para as 8, nós estamos de volta e vamos de notícia ao vivo. A Priscila Amaral está chamando a gente lá na Marambaia. Acompanha inclusive um flagrante apreensão de drogas. Priscila dividindo tela comigo agora, ao vivo. Boa noite. Isso mesmo, notícia ao vivo em tempo real aqui no lugar onde a gente sempre vem, porque, sabe, Polito, infelizmente a droga, o tráfico na cidade não para. Seccional da Marambaia, e você vai ver o que tem aqui na mesa do delegado Perineto, o que tem na mesa dele e o que tem na sala. As pessoas que foram flagradas com a droga, entre elas uma adolescente apreendida e tem um homem aqui também. E não é pouca droga não, olha só, olha o que eu digo, tá na mesa, câmera nervosa, mostra a droga. Você acompanha aí, são drogas embaladas e vamos conversar agora com o delegado para saber qual a quantidade. Isso é maconha, delegado? É, exatamente, são aproximadamente de 3 quilos a 3,5 kg de maconha. E essa maconha foi encontrada como, em que circunstâncias? Ali está o homem preso, é um jovem ainda, na verdade eu não consigo enxergar, ele está de cabeça baixa. Ali Mauro Neto pode... Mauro Cruz, desculpe, pode mostrar. Ele estava com essa droga onde? Bem, nós recebemos uma informação anônima de que ocorreria uma entrega em frente ao Residencial Sevilha, aqui no Augusto Montenegro.
E em vista dessa denúncia, nós, em carro descaracterizado aqui da seccional, ficamos postados lá na próxima parada de ônibus, que era o local que ocorreria essa entrega. E nos passaram também as informações das características físicas do Alexandre, né? Chegando lá no local, nós nos postamos e visualizamos ele sentado na parada de ônibus. E alguns minutos depois, chegou a menor, né, e entregou uma sacola para ele. Então a adolescente levava a droga? É, exatamente. Ela pegou e entregou a sacola para ele e logo em seguida eles entraram em um ônibus. Nós passamos a seguir o ônibus e quando o ônibus dobrou para o satélite, né, ele desceu do ônibus, nós fizemos a abordagem, ele já estava com a sacola, né, revistamos rapidamente e vimos que se tratava da droga que aqui está apreendida e ela continuou no ônibus. Nós seguimos o ônibus lá mais à frente e 2 quarteirões depois fizemos a detenção dela também. Até então nós não sabíamos que ela era menor de idade. Ela disse apenas que se chamava Júlia e os 2 foram conduzidos para cá. Aqui chegando, nós fizemos uma pesquisa em nosso sistema e ficou constatado que realmente ela era menor, tem 17 anos de idade, né, e ele é maior. E ela já tinha passagem pela polícia? Não, ainda não tinha passagem não. Agora, ela explicou qual era a participação dela nesse esquema aí? Ela só levar a droga ou ela também vende essa droga? Não. Ela disse ter recebido essa droga de uma mulher, né? E o objetivo dela era apenas fazer entrega para ele. Para isso, ela ia ganhar a quantia de R$200. Assim como ele também disse que só recebeu ordens de ir buscar a droga e entregar para uma pessoa que ele diz não conhecer, né? Que teria recebido para pegar essa droga R$200 também. Já foi possível identificar se ele também já tem participação no mundo do crime anteriormente? Bem, a gente está checando a situação dele, né? Ele já foi interrogado aqui, disse não ter tido nenhum tipo de antecedente criminal, nunca ter sido preso. Mas a gente está tentando checar aqui no Tribunal de Justiça para ver se tem algum inquérito ou processo contra ele. Então, só repetindo, qual é a quantidade aqui de cada tablete dele? Bem, cada barra dessa deve estar pesando entre 1 kg, 1,2 kg. Então, somando aí essa somatória, deve dar uns 3 kg, 3,5 kg de maconha. Tudo vai ser levado para o IML, ó, e realmente a gente vê que há uma quantidade significativa dessa droga depois, quando os traficantes pegam essa droga, eles dividem tudo isso, multiplicam, aumentam ainda a quantidade e misturam com outras coisas, não é verdade, delegado? Com certeza, e seriam feitos muitos papelotes de maconha, né, e renderiam um bom dinheiro, né, mas felizmente foi apreendida e o Alexandre vai ser o ordem para mim. Vamos ver o que o Alexandre fala sobre isso tudo aqui. Eu vou chegar aqui perto dele para saber se há uma explicação. Alexandre, a tua participação, então, pelo que ouviu de você o delegado, era apenas receber e entregar para alguém? Não declarar não, que você trabalha. Você trabalha de quê? Não tenho emprego. Você não trabalha? Tive essa proposta e aceitei. Porque está desempregado, é isso? Mas você aceitou fazer parte de um crime? Você não pensou que poderia vir preso? Não sabia que era que vinha pegar, não. Você aceita buscar uma coisa que você não sabe o que é? Decorrer de trás de dinheiro. Mas eu acho que você... Qual a tua idade, Alexandre? 23. Bom, com 23 anos você deve ter entendimento das coisas e você, no mínimo, deveria ter desconfiado, né? Que se você tem que buscar uma coisa que ninguém te diz o que é, que coisa certa não era. Ou que coisa certa não era e que poderia dar problema. Então você acha que falando que não sabia o que era, mas que precisava do dinheiro, que falando dessa maneira você convence alguém? Não tem que convencer ninguém, não. Eu tô no fogo mesmo. Nada declarar. Já foi preso antes? Não. Você ia vender essa droga? Não vendo droga não. Nunca vendeu? Não. É a primeira vez que topou uma história dessa e agora tá aí algemado. E a menina, você conhece a menina? Não conheço. Primeira vez que eu chego. Colocaram ela no esquema e você não sabe quem ela é também. Quem estava te encaminhando essa droga? Não declarar, não conheço não. Você ia levar todos esses tabletes para onde? Quer dizer, eu sei que você não pode dizer, porque, né, o crime a gente sabe que não tem perdão. Se você falar, aí no outro dia pode acontecer o pior contigo. Mas você ia distribuir isso aqui em Belém mesmo ou ia para outro lugar? Não sei, não respondi não. Pode dizer nada. Entregar para outra pessoa? Não sei não, nada declarar mais. Nada a declarar, mas para a polícia ele vai ter que declarar ainda muita coisa, porque a investigação com certeza não vai parar. Por trás do Alexandre tem muito mais gente. Se ele afirma que ele buscava essa droga para alguém, que ele ia receber, e como ele recebeu da adolescente, que ia repassar para alguém, então tem muito mais gente envolvida, e é por isso que a polícia está na rua para descobrir
toda essa quadrilha, toda a criminalidade que envolve o tráfico de drogas. Aqui está a menina de 17 anos. E você, como é que foi seduzida e induzida a levar essa droga? Não quer falar nada? Já tem passagem pela polícia? Olha, a moça aqui realmente, ela tá nervosa, ela tampa o rosto, ela não quer falar. Tem 17 anos e realmente é uma situação complicada. Muitas vezes a situação de pobreza de certas pessoas, ou porque se consideram pobres, não é verdade? Aceitam fazer parte de um esquema criminoso por um dinheiro que não vale, que não custa a liberdade. Olha só, por conta de R$200, é isso que ela ia ganhar, delegado? Exatamente. O que foi informado por ela é que ela ganharia R$200 para fazer a entrega para o Alexandre. R$200, então, custou a liberdade dessa moça de 17 anos que está aqui. Será que valeu a pena? Valeu a pena? Você conseguiu ganhar os R$200, pelo menos? Te deram o dinheiro? Bom, ela não fala, mas ela faz aqui um sinal de que não. Então, só receberia depois do serviço pronto. Como a droga não chegou, pelo menos, chegou ao destino, até o Alexandre, mas não prosseguiu, é claro que essa menina não vai ganhar os R$200. Ela vai ganhar, sim, realmente, um momento para se explicar para as autoridades e, quem sabe, ser responsabilizada pelas autoridades, pela justiça. E se ela for responsabilizada, isso significa que ela não vai ficar solta. Ela vai ter que cumprir, sim, medidas socioeducativas que têm privação de liberdade. E essa privação de liberdade pode acontecer até 3 anos se ela for condenada, responsabilizada pelo fato de ter participado desse esquema aí do tráfico de drogas, delegado. Exatamente. O Alexandre, né, como já é de conhecimento, vai ser autuado por tráfico e corrupção de menores, vai agravar a situação dele. E ela, por sua vez, por ter entregue a droga para ele, vai ser encaminhada a DAP. Né? Lá vai ser feito o auto de apreensão em flagrante. Né? Por não se tratar de crime cometido com grave ameaça ou violência, pode ser que ela seja liberada, né? Mas aí vai ficar a cargo da delegada ou do delegado plantonista lá na DAP, né? E certamente irá ser responsabilizada futuramente, sim. Né? Apesar de ser um ato infracional, né? Existem medidas socioeducativas e até a privação da liberdade dele. Tá certo, e fica então a orientação, na verdade, Polito? Aqui o Alexandre vai ter que se resolver, ele já é adulto, já está consciente que vai parar atrás das grades. Essa adolescente ainda pode ter uma chance. E até mais de uma chance, porque ela tem 17 anos, mas se logo e rápido ela não se conscientizar que o mundo do crime não leva a nada, ela vai completar 18 e se entrar nessa de novo, aí ela vai parar num lugar igualzinho ao que o Alexandre vai. Mas ainda tem tempo para ela. Ela pode sim, olha só, tá aqui a menina, ela pode sim ter consciência de que o crime, o tráfico não leva a nada, mas se ela cometeu esse ato infracional e a justiça entender que ela precisa ser responsabilizada, ela pode também ser privada da liberdade. Então, Polito, mas agora o delegado me disse aqui que tem algo mais a dizer, é isso, delegado? Eu fiquei sabendo, né, que o Polito está se despedindo da nossa capital. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que ele desenvolveu, né, durante muito tempo aqui, né, com primor, né, e desejar boa sorte em sua nova estada em outra capital do território brasileiro. Acho que ele vai fazer falta aqui pra gente, delegado? Sem dúvida, com certeza vai fazer falta. É um parceiro da Polícia Civil, com certeza. Pode olhar pra câmera e dar um abraço pra ele, né? O delegado olha aqui, fale com ele tá lá no estúdio. Polito, novamente, né? Te mandando um abraço, te desejando boa sorte, né, no seu trabalho. Continue assim. Tá certo, então, delegado. Muito obrigada. Polito, o que mais dizer? Eu vou, mas até breve. Quem sabe? Obrigado, Pi, por tudo aí, pela equipe de cobertura. Um grande abraço pro delegado Peri, que é um dos caras fundamentais aqui no comando da segurança pública, tão fundamentais. As cidades precisam de mais pessoas como ele, como outros tantos, como Aldo Botelho, Gilvandro Furtado, outros caras importantes, Antônio Benoni, Dr. Vangon, tantos nomes, tanta gente importante da segurança pública que precisa de mais valor e de mais suporte para poder trabalhar mais ainda e colocar quem não deve na cadeia. Agora 7h52. Mais casos de abuso. Em Ananindeua, um homem é acusado de abusar de uma cadela. É isso mesmo?
O acusado confessou o crime aos militares. Que loucura, hein? E ainda contou detalhes. Tá aqui no Cidade Alerta. A dona de casa diz que ainda está bastante assustada com o que aconteceu. Ela e os 2 filhos, um de 11 anos e outro de 10, presenciaram o abuso. Eu fui até o banheiro e escutei quando ele chamou a cachorra. Então eu achava que se tratava assim de um resto de comida que poderia ter caído e ele botou a cachorra para dentro para comer. Só que logo eu vi que ele apagou a luz dos fundos e botou a cachorra para dentro. Eu vou até a porta dele, me abaixo e olho. E realmente, ele está abusando da minha cachorra. De acordo com a mulher, o acusado, que foi identificado apenas como Alisson, mora sozinho, bem ao lado da casa dela. Aparentemente, ele não apresenta nenhum tipo de transtorno. Mas depois do ocorrido, ela teme pela segurança dos filhos e das outras crianças que moram no mesmo bairro do acusado. Sou mãe, né? Eu tenho filhos e tenho medo de que ele possa vir fazer pior com outras crianças, entendeu? Até porque nosso quintal se une em um só, né? O dele e o meu é um do lado do outro, então eu tenho medo. O caso foi denunciado à polícia. Alisson foi intimado a comparecer à seccional de Ananindeua para prestar depoimento. A priori ele negou ter maltratado o animal, mas posteriormente veio a confessar que realmente cometeu esse ato. Ele disse que foi um ato impensado, algo que nunca havia ocorrido, já visto que ele nunca tinha tido esse tipo de desejo, né, desejo sexual em relação a animais, que ele está extremamente arrependido. O acusado estava acompanhado do advogado. Ele não quis gravar a entrevista. Seu advogado não vai falar por você? Você não quer se defender das acusações? Esta senhora que estava na seccional soube do crime. Dona de 6 cães, ela ficou revoltada com o caso. Eu acho que uma pessoa dessa não é normal. Não é mesmo. Porque uma pessoa que faz uma coisa dessa deve ter o instinto pior do que um animal. Né? Eu acho que não está correto. Nós estamos diante de uma aberração e tem que ser denunciado sim, né? Que aberração, que coisa mais, sabe, repulsiva. Isso é doença e doença mesmo. Fora agora do script, viu, Taninha? Me dá as imagens aí da matéria da Nara Bandeira, sabe por quê? Eu tenho uma informação em primeira mão aqui relacionada ao caso. Nós estamos sabendo agora, nesse instante, de que o pai, né, marido dessa moça aí que desmaiou ali, teve um ataque na frente da câmera, está sendo preso neste momento e apresentado na delegacia do Propaz. Denúncias anônimas levaram a polícia até ele. Depois que nós mostramos a foto no Balanço Geral, o René Marcelo mostrou, a polícia foi atrás e agora uma denúncia anônima há cerca de 60 minutos foi feita para o CIOP e a polícia chegou ao local onde ele estava escondido. E ele está preso neste momento na delegacia do Propaz. Você vai saber mais detalhes sobre a história ainda nesta programação, porque o Para Record vem daqui a pouco e certamente vai trazer mais informações sobre o caso também. Menos um na rua, né? 7 para as 8. Agora o pânico durante o assalto. Obrigado, gente. Eu não estava esperando essas imagens aí. Assalto que terminou com uma mulher sob a mira de uma arma dentro do próprio carro. Deixa eu ver as imagens. Foram mais de 2 horas de tensão entre a polícia e o adolescente que estava extremamente nervoso, um dos mais nervosos que eu já vi em situações como essas aqui na região metropolitana. Segundo os policiais, o rapaz estava sob efeito de drogas, o que explica tudo. Vamos ver os detalhes agora na reportagem de Jaqueline Carreira. Jaque, vai lá. No local, o veículo parado e cercado pela polícia em uma das principais avenidas da cidade, a João Paulo II, em Belém. De longe, muitos curiosos assistiam à negociação. Bora conversar, Ivo. Abaixa um pouco o teu vidro. Tu não quer abaixar? Como é que eu não posso chegar então aí, Ivo? Lá dentro, um jovem faz refém e uma mulher. Elizabeth Barros de Melo, de 36 anos, teria uma arma apontada à cabeça. O tenente, à frente das negociações, tentava atender todas as exigências feitas pelo jovem. Calma, Ivo. Olha só, eu vou me aproximar só eu e ele. Tá certo? Tá, calma, Ivo. Olha só, é só eu e tu, calma. Calma, Ivo. Calma, Ivo. Puxa aí, vamos voltando. Puxa.
Ao telefone, ele falava com a mãe e dizia que só na presença dela se entregaria. Em seguida, a mãe do rapaz chega ao local muito nervosa, implora ao filho por telefone. Não precisa fazer nada, meu filho, contigo eu tô aqui, tá? Eu e a tua tia, acaba com isso. Te entrega logo pro policial, eu tô aqui, meu filho, do lado dele. Chega 1h30 de negociação e a tensão só aumenta. Tira a arma de cima dela aí. Não vou fazer nada. Eu vou te acompanhar. Em quase 2 horas de negociação, a rendição. Deixa aí, segura a todo mundo aí. A vítima foi acolhida por familiares e pela equipe do Corpo de Bombeiros, mas não quis falar com a imprensa. O sequestro teria começado no bairro de Canudos, periferia de Belém. Elizabeth estava saindo da casa de uma amiga quando foi abordada pelo jovem armado. Mas no meio do caminho, a polícia suspeitou do veículo e iniciou a perseguição. De acordo com a polícia, o jovem estava sob efeito de drogas. Pela experiência que nós temos, a gente percebe quando o elemento já está sob efeito de algum tipo de entorpecente. Foi o tipo desse causador hoje. Ele estava sob efeito de maconha. Tá? É possível, era esse momento em que a gente mais temia, devido a ele estar sobre esse efeito e estar com a arma apontada direto para a cabeça dela. Que bom que tudo acabou bem. A minha torcida é para que ela se recupere, por mais difícil que seja, né? Agora 7h59, quase 8 da noite, não perca a sua hora. Você quer ganhar 10 mil reais na promoção Sorte em Dobro? Agora a gente aumentou a premiação. Além de concorrer a R$1.000 por semana, você pode ganhar 10 mil reais. Eu falei 10 mil. Deu a louca por aqui e tá fácil participar, porque você tem que pegar o celular, simples. Pega o celular, ó, mostra, dá uma mostra pra gente o celular grandão aí. Pega esse celular, digita aí, PA, envia pra 22020. Viu? Vai lá, pega, PA pra 22020. Você vai concorrer a R$1.000 toda semana e ainda mais 10 mil reais. Você vai receber conteúdos exclusivos da Record. A primeira semana é de graça, hein? De graça, exceto para clientes da operadora Oi. Depois, você paga apenas R$ 2,99 por semana e continua concorrendo. São 10 mil reais aí, hein? Então envie PA para 22020 para concorrer a essa dinheirama toda. E os sortudos já estão saindo, hein? O Landoaldo Souza, do Curuçambá de Ananindeua, levou R$1.000 assim, no estalar de dedos. Não gastou um centavo para mandar a mensagem e faturou. E já tem, pelo jeito, mais 4 ganhadores. Nós vamos divulgando os nomes assim, aos pouquinhos. Se você está curioso, acesse a página promoçãosorteemdobro.com.br. Agora um momento, né? Difícil, mas necessário. Foi uma grande jornada estar por aqui. Por mais de 7 anos, né, me dediquei a histórias variadas, de norte a sul no Brasil. E aguardo com carinho, guardo mesmo, com carinho e admiração, cada cidade, cada estado, todos por onde passei com a TV Record. Aqui, claro, não vai ser diferente. Hoje eu vou dizer um até breve aqui no Pará. A vida mostra, né, que os nossos caminhos se cruzam a todo instante, num ciclo que se renova. Então eu quero agradecer de coração a você que esteve comigo a cada segundo, em vitórias e também em derrotas. A gente ganha, às vezes a gente perde na vida, né? Agradecer a você que me enviou cartas, mandou e-mails, foram muitos, mensagens pelas redes sociais, todo o carinho gigantesco. A você que veio até aqui, inclusive muitas vezes de longe, e me deu um abraço caloroso, né? Que me olhou nos olhos, exibiu um sorriso na rua também, do outro lado, ficou com vergonha. Todos os lugares. Agradecer cada presente que recebi, foram tantos, e que eu guardo com muito carinho, de todos os tipos, até inusitados. Recebi jambo, inclusive, hoje, e agradeço porque eu adoro demais. Tenha certeza que meu coração está recheado de boas energias. Foi uma decisão fácil, não, acredite. O meu muito obrigado, então, se estende a toda a equipe que abraçou cada causa, que lutou comigo, né, pelas melhores histórias e, acima de tudo, antes da melhor história, lutou pela dignidade de alguém. E vai continuar brigando por isso. Nosso país é um país muito desigual, né?
A nossa batalha continua. A equipe está mais, né, que pronta. Então confie nela. Grandes profissionais formam este programa e digo a você, com todas as letras, precisamos de profissão, que TV se faz em equipe. Ninguém faz TV sozinho. Em nenhum lugar do mundo. E este lugar aqui, que eu ocupo aqui hoje, esse aqui, né, é só uma peça de um grande tabuleiro, né, e o jogo não pode parar. Por isso, então, eu peço a você que receba o mais novo colega com carinho. Vem cá, Marcos. O Pimenta, que está chegando. Receba ele com carinho, com entusiasmo. Ai, tira essa música, pelo amor de Deus, eu vou pegar o Roger. Grande Polito, meu irmão. Olha, seja bem-vindo. Obrigado. Sucesso, força. Receba o Marcos Pimenta com carinho, com entusiasmo, assim como você me recebeu. Ele vai estar com você, ao seu lado, segunda a sexta no Cidade Alerta, aos sábados no Balanço Geral Caso de Polícia. Não vou desejar boa sorte, quero desejar sucesso, que sorte não precisa. Amém, quem é competente. Queria primeiro parabenizar você, boa noite para você que está em casa, que está no trabalho, que está chegando em casa agora do trabalho, está aí com a família, jantando, né? Meu carinho, né? Receba aí o meu abraço, é uma satisfação, um prazer, Polito, fazer parte, né, dessa família aqui que é Record Belém, e parabenizar, porque o meu desafio, que começa a partir de amanhã no Balanço Geral Casos de Polícia, ele se torna mais especial porque esse projeto, talvez você de casa não saiba, mas foi um projeto idealizado e criado por esse profissional competente que está aqui e que virou referência no Brasil inteiro. Começou aqui mesmo, nessa redação, com esse grande jornalista e virou sucesso no Brasil inteiro. Então, para mim, essa responsabilidade se torna maior. Primeiro, por estar do lado do povo, né, fazendo esse jornalismo sem maquiagem, um jornalismo verdadeiro e, acima de tudo, por estar substituindo você, iniciando esse projeto. Para você, meu querido, boa sorte. Você tem um novo desafio pela frente, mas receba o carinho do Pimenta, o carinho da Record Belém, essa redação certamente também toda emocionada junto com você e, principalmente, o carinho do seu público, porque você é especial. Cidade Alerta a partir da próxima segunda-feira, aqui mesmo. E amanhã, no Balanço Geral Casos de Polícia. Receba meu abraço. Isso. Um beijo pra você que tá em casa. Receba também meu carinho. Sucesso, obrigado, meu irmão. Você é um cara do bem. Um grande abraço. Tudo de bom pra você. Sucesso mesmo, de verdade. Do coração. Eu sei disso. Sucesso pra você. E o jornalismo continue você sempre aí defendendo, representando bem o povo. Um abraço. Obrigado. Tudo de bom, meu irmão. Obrigado, boa viagem. Um abraço. Agora vai ser com o Pimenta. O meu agradecimento se estende, né? A colegas de outros grupos de comunicação que foram extremamente solidários, se estende aos parceiros comerciais, claro, deste programa, né? Que precisa se manter. A Rede Record, que faz 60 anos, que acreditou em meu potencial todos esses anos, foram quase 8 anos, e abriu tantas portas no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e agora, recentemente, no Norte, quando vim para Belém. Mas como toda a jornada, essa também teve, né? Começo, meio e agora tem o fim. Fim que para mim significa recomeço, encaro diferente. A vida é um eterno recomeço. Eu vou continuar usando as palavras sempre. Como minhas melhores armas, eu escrevo sempre isso contra a injustiça. Não deixe ninguém jamais dizer que você não é possível. Nada é possível, não. Nada é impossível. Tenha certeza, né? Que mais aprendi que ensinei com cada um de vocês. E estou satisfeito com os resultados. Aqui no Pará, me tornei alguém melhor. Um beijo, obrigado e é um até breve. Mas eu vou chamar uma matéria antes desse até breve. Você vai ver o drama de moradores. Obrigado por tudo mesmo, Pará. Vou chamar agora o drama dos moradores do Iguajará, em Ananindeua. Depois de 15 anos de espera, eles começaram a perder a esperança de ter saneamento, de tentar vender as casas. A dificuldade é achar comprador. Essa é a minha última leitura aqui, e você sabe, né? Na próxima é o Marcos Pimenta que vai estar aqui. Receba ele com carinho, ele é um grande profissional. Veja a reportagem agora. Esta é a passagem Cafezal, que fica no bairro do Icuí-Guajorá, periferia de Ananindeua. Esta é uma das piores ruas que nós encontramos até agora aqui em Ananindeua. Olha só, mato alto, cenário de abandono, descaso. A gente percebe que algumas casas já foram abandonadas pelos moradores. Várias placas de venda estão espalhadas aqui pela rua. A água é assim, olha. Essas águas aí todinhas, ela desce tudo para ali, ó. E fica tudo empoçada na porta da minha casa ali. E dá mais como enche. Como enche, alaga lá o meu quintal. Fica horrível. Viu? Eles fazem isso aqui porque eles não tem problema, não vai botar água ali. Mas me diga uma coisa, você estava me dizendo que tem um cano que vai aonde, termina aonde, que isso poderia estar alagando. Onde é que é? Escuta só, isso aqui é um cano que está na rua, que vem para cá. Ó. E essa água vai descendo para cá. Ó. Vai embora para cá, essa água aí.
Ali também, onde você estava lá, é um cano também lá de água, como você viu lá, né? E vai essas águas aí tudinho e vem pra cá. Eu moro aqui, ó. E olha aqui a situação. E aí essas águas, como vem daí, elas ficam tudo aqui empoçadas. Viu? Tudo. Olha ali, aqui é o meu quintal, viu? Eu levanto... A água vai pra lá. A água vai pra lá, viu? Pode entrar. A água vem tudo pra cá e como chove, é pior ainda, porque chega aqui de água. Pode entrar aqui pra você ver. Tá. A moradora está nos convidando a entrar. A gente vai pedindo licença. Isso aqui enche tudo de água, minha filha. Tudo. Quer dizer, meu marido já botou aquilo ali, olha, pra água não entrar lá pra dentro da minha casa. Por que entrava? Entra lá, porque aquela parte ali é baixa. Levantei essa parte aqui. E aí lá na sala é baixa. E entra a água lá, larga lá dentro da minha sala lá. Fica horrível. Reformar toda a sua casa. Com certeza, por causa disso. Por causa dessa água da chuva e os moradores botando os canos pra rua, prejudica a mim, prejudica meu poço também. Porque como vem essa água daí de baixo, que botou todo o cano na rua, eu fui a prejudicada. Então, eu tive que pagar 150 nesse poço aqui, para poder limpar o poço. Que ó, os canos estão tudo na rua. Viu? Apesar que eu não tenho nada a ver com isso, mas vem de lá, ó. Aí a água fica tudo empoçada aqui, ó. Na verdade, é uma tentativa dos moradores em tentar amenizar o problema. Mas acaba gerando outro problema, porque eu sou a prejudicada. Porque se eu botar meu cano pra cá, pra rua, eu prejudico já essa daqui do lado da minha vizinha. Então, pra mim prejudicar ela, eu ponho pra lá, o cano, lá pro quintal. Aí, quer dizer, fica cheio lá, escada a gente pegar uma dengue, viu? Que a água fica empoçada. Fica empoçada, porque não tem pra onde ir a água. Aí, como chove, é pior, que isso aqui alaga tudo, olha. Chega aqui de água, olha aqui, ó. A água entra aqui, por aqui tudinho, a água entra. Fica uma alagação doida. Dona Maria tem 60 anos. Ela diz que a última chuva forte que caiu na cidade alagou a casa onde mora com o marido. Sem enxergar direito, a idosa acabou se acidentando. Bateu minha perna, bateu meu pé. Eu fui para o hospital, passei ainda 15 dias com os pés estourados, ferido, né? Marcaram a cirurgia, mas eu não tive condições para me fazer. Na minha casa não tinha condição para mim voltar de lá operado para ficar onde? Levantou a calçada? Levantei a calçada porque entrava, invadia a água na minha casa. Né? E sujava tudo aqui. O quintal nem se fala. O quintal chove, alaga tudo. Tem um bocado de tijolo lá que eu coloquei. Vocês quiserem ir lá ver meu quintal como é que tá. Era tudo limpinho. Eu plantava tomate, eu plantava um bocado de coisa, agora eu não planto mais nada. E não presta mais. Seu José diz que por causa da situação do local, está pensando em vender a casa que construiu com tanto sacrifício. Dá vontade de ir embora, né? Quer vender a casa, mas só que ninguém quer comprar. Chega na casa, olha e desanima. A Secretaria de Saneamento informa que vai enviar técnicos ao local para apurar de fato o que está acontecendo e a partir daí tomar medidas para solucionar essa problemática enfrentada no Icuí. Agora sim, o meu, até breve. Obrigado. Vanessa Salce agora é com vocês. Um beijo, meninos. Tudo de bom. Nós é que desejamos para você